Muito bom dia a todos, muito prazer, eu sou o Cimei Coelho, aqui da Cimei Coelho Advocacia. Este é mais um podcast, estamos ao vivo, hoje às 10 horas da manhã, quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Alegremo-nos, esse é o dia que o Senhor Deus nos fez, mais um dia. Muito bem, hoje, com muito prazer, com muita honra, estamos aqui recebendo o promotor de justiça do Estado de São Paulo, Dr. Valfredo Campos, que vai compartilhar conosco hoje sobre a sua carreira, as suas obras literárias, enfim, um grande jurista que temos no país e estamos tendo a honra de recebê-lo aqui hoje. Assim como também nosso amigo Dr. Renato, advogado criminalista, que tem também desenvolvido aí uma grande trajetória. Vamos aqui compartilhar muito sobre o Tribunal do Júri e seus reflexos, enfim, suas características, as suas implicâncias todas que temos no Tribunal do Júri. Bom, se você puder, compartilhe já este vídeo, compartilhe o nosso link para outros colegas advogados, outras pessoas que possam acompanhar e saber mais um pouco como funciona acerca do Tribunal do Júri. Muito bem, se você também puder, pode encaminhar suas perguntas, nós estamos ao vivo pelo canal do Facebook da Cimei Coelho Advocacia, no meu Facebook pessoal e também no YouTube, no canal da Cimei Coelho Advocacia. Inclusive hoje nós iremos sortear essa obra maravilhosa do Dr. Valfredo Campos, que é o Tribunal do Júri, Teoria e Prática. Uma obra sensacional, completa, que vamos sortear hoje. E você deve escrever lá no YouTube, eu quero esta obra, tá bom? Então você vai colocar lá, hashtag eu quero, e aí nós vamos fazer o sorteio logo mais deste maravilhoso trabalho que temos aqui. Muito bem, quero aqui já cumprimentar vocês com um bom dia e também dar aqui as boas-vindas e abrir para as considerações iniciais. E logo mais aqui a gente vai tocando a bola, falar sobre esse assunto tão envolvente na sociedade desde sempre, né? Que é a questão de um júri, por exemplo. Dr. Valfredo Campos, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda a São José dos Campos, pela sua participação aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigado, é uma honra realmente para nós ter a sua presença aqui. Seja bem-vindo. Quero passar aí para que o senhor possa dar as considerações iniciais. Bom dia, doutor Cimei, bom dia, doutor Renato. É uma grande satisfação hoje podermos estar participando desse podcast, porque nós estamos vivendo um momento histórico. Nós acabamos, há poucos dias, de votar, participamos de uma festa democrática e o nosso assunto hoje é pertinente com a democracia, o Tribunal do Júri. A democracia ela se exerce não apenas elegendo os nossos representantes legais, o chefe do Poder Executivo, dos Poderes Executivo, do Legislativo, mas veja, nós não elegemos os ministros, nós não elegemos os juízes, nós não participamos diretamente do Poder Judiciário. Só existe uma instituição através da qual o povo participa diretamente do Poder Judiciário. E essa instituição milenar, como o doutor Cimei comentou, chama-se Tribunal do Júri. Lá o povo diretamente exerce o Poder Judiciário. Ele condena, ele absolve de maneira peremptória, de maneira definitiva, de maneira soberana, sem influência política, única e pura e simplesmente batendo o coração da realidade social, que é o povo que conhece a sua realidade, que conhece a sua situação, que conhece as suas tragédias, que conhece a sua criminalidade e sabe decidir, sabe depositar o voto na urna sempre no sentido de atender ao interesse social, porque são as pessoas que sentem as mazelas, as dores sociais. Então é muito pertinente, é historicamente conveniente e é uma grande oportunidade para mim poder hoje aqui compartilhar com os nossos amigos essa paixão que me move há 25 anos, que é o Tribunal do Júri. Que legal, sensacional. Bom, eu estou aqui com
com uma colinha aqui, doutor Renato, acerca do doutor Valfredo Campos, né? Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, desde 1997, né, doutor? Sim. Já há 25 anos nessa carreira. Também professor, não é, de processo penal, em universidade, em pós-graduação, Escola Superior do Ministério Público, correto? Sim. Muito bem. E autor de algumas obras, dentre elas, O Tribunal do Júri, Teoria e Prática, e já estamos aqui na 8ª edição, não é? Perfeito. Maravilha. Muito bem. Bom, quero aqui também dar as boas-vindas ao meu amigo, né, Dr. Renato. Somos amigos há muitos anos, os nossos pais já eram amigos, nós somos amigos e nossos filhos também, né, Renato? Bom. E seja bem-vindo aqui mais uma vez, você que sempre está junto conosco. E parabéns também por toda a sua carreira, a sua trajetória aqui. E é uma satisfação ter você conosco. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, né? Nós somos amigos, né? Há muitos anos, né? Estudamos juntos, nossos pais eram amigos. E hoje é um grande dia, né? Grande dia, e estou muito honrado, uma satisfação muito grande estar aqui, não só na sua presença, como no meu querido doutor Valfredo Campos, o promotor do júri, o rei do plenário do júri, que eu considero. E há tempos aí, quando eu descobri o doutor Valfredo pelas redes sociais, passei aí a fazer da minha vida as suas obras em plenário de júri, que obtive muito sucesso, como venho obtendo, fazendo estudos com afinco nessa brilhante obra do Dr. Valfredo, que tenho todos. Inclusive, eu tenho um livro sagrado aqui que tentaram até comprar, e eu me neguei. Me neguei, que é uma obra brilhante. Essa que está aqui, esse pequenininho. Sensacional. Né? Então, o Dr. Valfredo passou a fazer parte da minha vida, né, no plenário do júri. Que legal. No meu quarto, eu tenho a obra dele, na minha sala, até no banheiro. Então, é uma obra espetacular, é uma aprendizagem muito bom. Eu aconselho a todos, indico a todos os estudantes de direito, profissionais da advocacia criminal, que adquiram essa obra maravilhosa, maravilhosa. E passei aí, aos meus tempos, inclusive o último júri que nós fizemos agora, comentei até com o Dr. Valfredo aí, do caso músico norte-americano, o caso da Viúva Negra no Brasil, vencemos o júri. Né, foi uma tese assim, brilhante, usamos o nosso trabalho, né, a nossa tese defensiva com base na obra do Dr. Valfredo. Então, eu agradeço muito Vossa Excelência, muito obrigado por estar aqui hoje, né, nesse momento tão brilhante, tão incrível, e muito obrigado pelo aprendizagem aí que Vossa Excelência está concedendo, não só a mim, a todos aí que participam, os amantes do plenário do júri. Então, doutor, receba os meus cumprimentos aqui, doutor Cimei, doutor Breno, é muito bom esse dia, e hoje, né, quem dá a bola é Vossa Excelência. Né? Será perguntado aí o doutor aí sobre as obras, sobre as teses. E, doutor, nós vamos iniciar aí. Né, que o relógio não para, né? É verdade. Ô, Renato, e você que é advogado, né, atuante, especialista na área criminal, e temos aqui o doutor Valfredo, promotor de justiça, e você virou fã do doutor Valfredo, né? Tem aqui todas as obras do doutor, tem norteado o seu trabalho. Sim. E hoje com essa alegria de tê-lo aqui. Ah, né? não, eu fiquei procurando, tentando dar umas cutucadinhas no doutor, até chegar, doutor, vamos fazer o podcast? Vamos, opa. Aí eu te comuniquei, falei, putz, e hoje o doutor está aqui. E é uma grande satisfação, uma grande alegria para um autor verificar que a obra corporificada dele, porque essa obra é produto de uma vida, são 25 anos de carreira, mas antes de eu entrar na faculdade, eu já queria atuar no júri. Antes de eu prestar o concurso do Ministério Público, eu já pretendia entrar no Ministério Público para atuar no júri. Então, é a corporificação de uma história de vida mais do que uma história profissional. Não deixa de ser, no meu caso, um sentido de vida. E materializado numa obra hoje, na 8ª edição, com 1.300 páginas. E quando, como autor, eu tenho a satisfação de poder assistir, poder ver por fotos das mídias sociais o doutor Renato, colegas promotores, colegas e amigos juízes, atuando no plenário do júri, utilizando a minha obra, e de alguma forma ele está sendo útil para a defesa, para a acusação, para o judiciário, para as instâncias superiores, é a maior realização, a maior paga que pode ter um autor, realmente. Porque é aquela sensação que nós temos de, mesmo depois de mortos, continuarmos a ensinar através dos livros.
É verdade. Quer dizer, um dia eu irei perecer, um dia eu deixarei de existir, um dia eu me cristalizarei, mas eu continuarei a viver através dos livros. Essa é uma sensação até tênue de parcial imortalidade, no sentido de continuar vivendo na profissão, continuar vivendo em relação a lições de vida e de morte em relação às pessoas que atuam no plenário do júri. Essa é uma grande satisfação mesmo. É verdade. Sensacional, doutor. Muito bom mesmo. E olha, a gente conversava há pouco, antes de entrar ao vivo, né? O doutor já tem cerca de 800... Eu já perdi a conta de uma quantidade grande de plenários. Meu primeiro plenário foi em 1997. Eu era ainda promotor substituto, tinha acabado de entrar no concurso. Eu já sabia que queria prestar o concurso do Ministério Público para atuar no júri, mas a paixão simplesmente se coincidiu quando eu atuei naqueles primeiros plenários. E depois eu fui para a comarca de Praia Grande, no litoral de São Paulo, e lá fiquei durante 10 anos num cargo exclusivo do júri. Então eu pude vivenciar com mais clareza, mais diretamente, toda a semana fazendo plenário no júri. E aquilo me trouxe uma experiência, uma bagagem, um contato com adversários processuais e amigos, diletos amigos pessoais, embora adversários processuais, diletos amigos pessoais, amigos que eu carrego até hoje, com muita alegria, com muito orgulho para mim. E essa experiência toda, esse sentimento todo, porque não existe unicamente o campo puramente mental, existe a parte emocional, estão imbricadas, estão amalgamadas, estão juntas. E eu pensei, depois de praticamente 10 anos de carreira, de algumas centenas de plenária, que eu tinha que transmitir aquela minha paixão, infundir aquela minha paixão e um pouco de experiência e conhecimento numa obra que corporificasse aqueles 10 anos de vida que eu já tinha atuando no júri, vivendo o júri. Foi quando nasceu a obra, isso já em 2006, até antes da reforma de 2008, que alterou completamente a lei do júri. E de lá para cá, foi uma edição atrás da outra, e as edições, o doutor Renato deve ter percebido que elas vêm paulatinamente aumentando. Esse livro vermelho tinha umas 500 e poucas páginas, o outro livro foi para 800, foi para 1.000, e agora está com 1.300 páginas. Porque nós vamos ganhando experiência, vamos tendo contato com novas jurisprudências, com novas posições doutrinárias, vamos lendo novos livros, e muitas vezes é preciso que o autor ele tenha a humildade de mudar de posição também. Não é porque se tem uma posição, eu tinha uma posição em 2008 ou 2010, que em 2022 eu vou ter necessariamente a mesma posição. Já não sou o que era. Perfeito. E não serei o que sou. Nós estamos constantemente mudando e tentando melhorar, tentando aperfeiçoar. Então as edições elas vão acrescentando e vão mudando muitas vezes de posição. Perfeito. E vou te fazer uma pergunta. O senhor já advogou? Já Não, fez não, júri como advogado ou não? Não fiz júri como advogado. Naquela época já fazia o concurso público e... Na minha época não exigia o tempo de... a OAB a OAB, os 3 anos, já podia se formar e automaticamente prestar o concurso. Na minha época era... Já entrou no Ministério Público, e no Ministério Público o senhor pleiteou para que atuasse na área do plenário do júri? Eu pleiteei e acabei sendo atendido como substituto para atuar primeiramente na comarca da capital, e depois eu consegui me promover para a comarca de Praia Grande, já como promotor titular, onde eu fiquei 10 anos, já sabendo que era um cargo do júri. Tem uma pergunta aqui do Dr. Wesley Reis, integrante aqui da nossa advocacia. O que o levou a optar pelo direito e tornar-se promotor de justiça, doutor? O júri. Eu optei pelo direito, eu optei por prestar concurso do Ministério Público graças ao júri. Eu já lia livros sobre o plenário, assistia, como todo mundo assiste e gosta, filmes sobre os grandes julgamentos do júri, e é absolutamente apaixonante. Não é possível alguém que tenha feito faculdade, pode até não trabalhar na área depois, mas se apaixonou, namorou pelo direito penal, se apaixonou pelo júri, se encantou, depois pode ter até brigado, terminaram relações ou nem iniciaram relações, mas que houve no mínimo um flerte com o direito penal e com o tribunal do júri, isso é inegável. É verdade. Todos nós passamos por isso. A questão é que eu casei, né? Eu casei com a namorada, eu casei com o júri, eu casei com o flerte e vivo feliz há 25 anos num casamento estável, num casamento alegre e cada vez mais profícuo.
em que sou correspondido, em que vivo essa realidade do júri. Agora, o importante é que eu vivo a realidade do júri, eu sou apaixonado pela instituição, que para mim é a melhor instituição judiciária que o homem já conseguiu criar, porque dá o poder direto para o cidadão decidir a causa sem passar pela censura dos tribunais superiores, dos tribunais técnicos, que nem sempre escolhem as melhores soluções. Então, eu acredito ideologicamente no tribunal do júri. Mas na maneira como eu escrevo, o doutor Renato, com certeza, que leu e releu as minhas obras, e diversas as edições, ele vai perceber que, se não ler a contracapa e não souber que eu sou promotor, não vai descobrir, através da leitura do livro, que eu sou promotor. Porque eu não tenho uma posição ideológica necessariamente pró-acusação. Eu tento chegar àquilo que eu penso ser a verdade. Porque um autor, um escritor, que não se dispuser a escrever aquilo que ele pensa ser a verdade, sem preocupação de agradar ou desagradar, se ele não se comprometer com a verdade, ele não merece ser escritor. Não merece ser escritor. Essa obra do Dr. Valfredo, eu percebo que tem obras que você pega de promotor de justiça, ela é muito acusatória. Não dá para o advogado defender. Não dá para o advogado ter uma visão. O doutor Valfredo, ele deixa mesclado isso aí. Eu coloco todas as posições. Ele trabalha tanto na parte acusatória como também a defensiva. Então, ele dá um suporte ao advogado criminalista ter uma visão, né, da promotoria, uma visão acusatória e uma visão defensiva. Ele joga dos dois lados. Então, é um livro brilhante nesse sentido, que eu observei. Por isso que eu analisei e falei, pô, esse livro é interessante porque ele não é o intuito dele acusatório. Embora o doutor promotor de justiça é fato que o promotor acusa, mas também defende, pede absolvição em plenário de júri, aqui, nessas obras, nós temos dois lados da moeda. Então, é a parte do promotor no sentido acusatório e a parte do promotor também na área defensiva, dando aí um ênfase, aí, um leque ao advogado criminalista para que ele possa, em plenário do júri, apresentar suas teses defensivas em cima de uma brilhante obra dessa, de um promotor de justiça, porque muitas vezes dá uma visão de que o promotor só acusa. Não, o promotor também defende, pede absolvição também. Então, essa obra tem esse sentido para mim. Por isso que eu me identifiquei muito com ela. Então, ela dá ao advogado criminalista, olha, tem a acusação aqui, mas tem a defensiva também. Então, é magnífica, doutor. Obrigado. Eu faço questão sempre de colocar todas as posições, inclusive aquelas que eu não concordo, porque eu penso que é muita arrogância um autor ter uma posição e não colocar a posição, o pensamento de pessoas que têm uma concepção diferente a respeito daquele instituto jurídico. Tem que ser democrático, tem que dar todas as correntes e quem pensa, quem lê, vai acabar acatando aquilo que entendeu como sendo melhor. Mas a obrigação do autor não é defender uma causa. A obrigação do autor é tentar chegar à verdade e à imparcialidade, com o raciocínio dele, dando todas as posições. Doutor, e dá para perceber que o senhor tem atingido esse objetivo quando a gente se depara com o doutor Renato, um advogado criminalista, ele respira o direito penal, ele é apaixonado por essa área, muito envolvido, muito engajado, muito atuante, brilhantemente, e se utilizando justamente das suas obras. Então, quando um autor, promotor de justiça, tem as suas obras tão utilizadas por advogado, a gente percebe que o senhor tem atingido esta visão, este objetivo de ter uma obra em que ela é possivelmente e muito bem utilizada por todos que atuam na área jurídica. E aí não só os advogados, como colegas promotores e magistrados. Então, de fato, o doutor está de parabéns, não é? Nesta visão, enquanto autor, de desenvolver toda uma obra em que todos os juristas, sejam eles promotores ou advogados ou juízes, podem se utilizar e trazer para a sua atuação jurídica, especialmente aqui voltado para o tribunal do júri, né? Com as técnicas, com toda a aplicação, justamente para ter ali a performance no tribunal do júri, seja ele advogado, promotor ou juiz. Até porque a complexidade do rito do júri não existe nada parecido no processo brasileiro. É um processo penal duplo. Tem duas fases com parte postulatória, de instrução e de julgamento. Processo duplo com uma fase intermediária no meio.
com diversos posicionamentos jurisprudenciais a respeito de cada um daqueles 96 artigos que regulamentam o Tribunal do Júri. E uma escorregadela, uma desatualização quanto a uma posição doutrinária, ao de um tribunal superior é o suficiente para levar, depois de muito esforço durante anos, ao fracasso na luta por aquela causa. Então, o conhecimento teórico, por mais apaixonados que nós sejamos em relação ao Tribunal do Júri, é preciso ter o pé no chão, olhar as estrelas, mas com o pé no chão, no sentido de precisa ter o conhecimento técnico, teórico, com todas as correntes, desse processo duplo, o mais complexo de todo o processo penal. Esse é um lado que nós atuamos em relação à obra. O outro lado também é a parte prática. É sempre dar um ponto de vista prático. Mas como é a denúncia, como é a resposta à acusação, como se preparar para o plenário do julgamento pelo júri. Isso é muito importante e eu dei bastante atenção, uma parte que me deu enorme prazer escrever, porque me vem à memória o meu primeiro tribunal do júri. Os meus primeiros julgamentos, em que eu tinha que atuar, não sabia, não tinha um livro que explicasse exatamente como você se prepara para o seu primeiro julgamento ou para os seus primeiros julgamentos. Eu imaginava que bastava estudar, memorizar, conhecer em minúcias a causa e ser levado unicamente pela inspiração do momento, sem uma preparação prévia daquilo que deveria ser dito em plenário. Algumas vezes eu andei observando isso também, doutor. Você não prepara o júri. Você tem que conhecer o processo de ponta a ponta. O que você vai fazer no júri, você não pode preparar. É o espírito. É o espírito. Do plenário, o clima do plenário. Mas às vezes pode baixar o espírito, pode ser muito feliz, pode ser inspirador, pode ser um sucesso, mas também, sim. Se não se souber um corpo geral daquilo que vai se dizer, pelo menos as principais ideias, tem que ter um arcabouço, tem que ter um esqueleto daquilo que se pretende discursar em plenário, seja na acusação, seja em relação à defesa. Todo e qualquer discurso, depois eu aprendi a duras penas, depois de erros e percalços e tropeços, que todo discurso tem que ter uma introdução, uma fase inicial, uma proposição, que é a tese daquilo que vai se expor em plenário, uma narração do fato, segundo a ótica da acusação, provas e, por final, um fecho, que é a peroração mais carregada de emoção, em que se postula aos jurados que decidam pela condenação ou pela absolvição. E é isso que eu tentei também resumir e apresentar na obra, porque não basta, eu não quero... Uma pessoa que vai atuar em júri não é necessariamente um jurista. Não quero uma pessoa que fique recitando desses trechos de depoimentos em plenário, que isso é extremamente maçante. Muitas vezes eu saio pelo fora, eu vou tomar um café, eu vejo um tribuno lendo um depoimento. 30, 40 minutos depois eu volto, está o mesmo tribuno lendo aquele depoimento. E segue-se aquela leitura monótona, modorrenta, o bocejo extremamente longos que cansam, enfaram o jurado. Então são técnicas, são táticas que, além da questão processual, eu tento apresentar essa parte prática, para que a pessoa ela saiba ser um jurista em relação àquilo de conhecimento profundo da instituição do júri, mas também não perca o pé com a prática. Exato. Eu penso que esse tecnicismo jurídico em plenário de júri não funciona. Não funciona. Palavras bonitas, o jurado é leigo, não entende tecnicamente as palavras. Então você tem que ser mais o seu espírito do cidadão. É como se fosse sentar numa praça para conversar. Vamos conversar aqui. É exatamente isso. Vamos conversar, olha, tem assim, 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 assim. Esse fato que o doutor mencionou agora de leituras, de depoimentos, você já vem com ela, por isso que tem conhecimento do processo. Então você vai colocar ela... E resume aquele depoimento, sem ter que ler. Exatamente. Porque depoimentos às vezes de 10, 15, 20 lá. Exatamente, até porque, se você tem que ter conhecimento desse processo, até porque a parte pode falar, olha, doutor, o senhor estava dizendo uma coisa, me mostra onde está. Aí é o momento, né, Excelência? Claro. Aí é o momento. E eu estou aqui, eu quero fazer as perguntas para o doutor Valfredo. O pessoal está aí perguntando. Tem perguntas aqui. O relógio né, não para. Olha, eu sou advogado
em Direito Empresarial, né? Essa é a minha formação na FGV, Direito Empresarial, embora a nossa advocacia é uma advocacia full service, composta hoje por 20 advogados, mas eu confesso que os colegas que atuam na área do direito penal são os mais apaixonados, vamos dizer assim. Né? Dá para a gente ver nos olhos e na fala do Dr. Valfredo, promotor de justiça, como também eu percebo isso muito no Dr. Renato, advogado, de fato, essa paixão e vibram muito, não é? E, de fato, é muito envolvente. É da área do direito, não é? E o direito cresceu muito, da década de 90 para cá, cresceu demais. Até a década de 90 tínhamos aí 10 áreas, basicamente no direito. Agora temos mais de 50 áreas, mas ainda assim, de todas, aquela mais envolvente, tanto na sociedade como por aqueles que militam na área jurídica, a área penal, de fato, é aquela mais envolvente, mais apaixonante mesmo. Até durante a faculdade, realmente, é a matéria que a gente mais se envolve, chama muita atenção, todo mundo fica ali prestando atenção nas aulas, né? Porque vem a impactar a vida do indivíduo, né? A vida de uma sociedade. E é muito legal, dá para ver isso nos olhos de vocês, quando vocês falam, na empolgação, no entusiasmo realmente, né? Nós temos aqui a Gisele Lucas, grande advogada de Praia Grande, grande advogada, grande tribuna, com quem eu tive o prazer de atuar como adversária processual e como assistente da acusação em Praia Grande, uma grande tribuna. Que legal. E vou mandar um abraço para a doutora também, que tive conversando com o Dr. Valfredo lá embaixo, a respeito da doutora, né, uma advogada que atuou, ela contou uma história de Praia Grande. Ela atuou durante muitos anos. Muito júri. Um abraço, doutora Gisela. Que honra, legal. Satisfação muito grande. Ela contribui aqui com a gente. Um abraço, então, muito obrigado à doutora Gisele pela participação. Doutor Valfredo, poderia explanar sobre a prisão após o veredito e o princípio da presunção de inocência? Bom, excelente pergunta, é uma pergunta técnica. Essa é uma novidade do pacote anticrime, o 492, inciso 1, inciso 2, a linha E do Código de Processo Penal, que passou a prever a execução provisória da pena. E como é que funciona a execução provisória da pena? De acordo com a lei, pelo menos. Um réu é levado a julgamento pelo júri, ele pode estar, inclusive, solto. Se ele for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, ele sai automaticamente preso de plenário. Essa é a chamada execução provisória da pena. Está previsto expressamente na lei, é uma novidade do pacote anticrime. 492, a linha E do Código de Processo Penal. Muito bem, está lá na lei. Há duas posições, eu faço questão de expor no meu livro, a respeito da constitucionalidade ou não dessa disposição legal. Há uma posição no sentido de que ela é constitucional, porque iria ao encontro da soberania dos veredictos, que é um princípio constitucional. Os jurados, como cidadãos, ao decidir pela condenação de alguém, essa condenação tem que ser cumprida imediatamente no sentido de ir ao encontro da vontade popular. O povo, 7 jurados, resolveram condenar alguém, essa pessoa vai imediatamente presa naquele instante. Não importa se estão presentes ou não os requisitos da prisão preventiva. Essa é a primeira corrente. Certo. A segunda corrente, a execução provisória da pena de alguém que foi condenado apenas em primeira instância, esse julgamento ainda não foi confirmado pelo tribunal, ofenderia o princípio da presunção de inocência, porque o princípio da presunção de inocência, também previsto na Constituição Federal, assegura a todo e qualquer acusado, o que incluiria também o acusado de um crime doloso contra a vida, que é julgado pelo júri, o direito de só ser preso e começar a iniciar o cumprimento da pena depois do trânsito em julgado de todos os recursos, o que impediria que ele fosse preso em primeira instância quando condenado pelo tribunal do júri. Então, existem essas duas correntes doutrinárias a respeito dessa hora da pena. Qual é o posicionamento atual do Supremo a respeito dessa questão? Já há 3 votos, no sentido 2 pela constitucionalidade, 1 pela inconstitucionalidade. O Supremo pediu vista e não decidiu mais a questão. Está parado em relação ao Supremo. Então nós não constitucional, o que acaba gerando uma enorme insegurança jurídica enquanto o Supremo não decide. Eu espero que o Supremo, seja qual for a decisão, se é constitucional ou inconstitucional, não vou entrar nem no mérito, qual a posição é correta, mas a questão é de insegurança
jurídica. O Supremo precisa se debruçar sobre a questão. Não pode há mais de um ano pedir vista e, pura e simplesmente, não decidir uma questão tormentosa como essa. Imagina, doutor Chemei, doutor Renato, vamos o promotor de justiça, juntamente com os familiares da vítima de um homicídio consumado, então o advogado de defesa, juntamente com os familiares do acusado, vão a um plenário de julgamento pelo júri em que o réu está solto e vai ser julgado. O advogado de defesa não sabe explicar para os familiares do réu se o cliente dele vai ser preso em plenário ou não. O promotor de justiça vai para o plenário, ele não sabe explicar para os familiares da vítima se aquele réu que matou o ente querido deles vai ser preso em plenário ou não. Então nós não podemos viver uma situação de instabilidade como essa. E se o advogado também vai levar o cliente. Se vai levar. Agora, se eu não levo o cliente, decrete-se a preventiva do cidadão, porque não foi em plenário do júri. Muitas vezes a gente vê. Nós tivemos esse julgamento que eu falei com o senhor aqui, doutor, do caso do músico norte-americano. É típico esse caso. Por quê? Nós, embora não seja meu cliente, né, nós atuamos em defesa de outro cidadão, acusado também por esse homicídio qualificado, todos em liberdade. Felizmente, nós ganhamos. A nossa tese foi acolhida em base da sua doutrina. E já a outra parte foi condenada a 30 anos e presa em plenário do júri. Então, mas isso vai variar de acordo com o entendimento de cada juiz. Porque enquanto o Supremo não bater o martelo e mencionar, e declarar, e decretar é constitucional ou é inconstitucional, qualquer juiz, presidente do júri do Brasil, pode entender como constitucional ou inconstitucional. É isso que eu ia perguntar. Como que tem sido agora, o posicionamento dos juízes? Dos juízes varia bastante, de estado para estado, certo, de comarca para comarca. Agora, o STJ, o Supremo, não decidiu a questão. Está parado por lá, está pendurado por lá. O STJ, as suas duas turmas, a quinta e a sexta turma, a terceira sessão, que é a sessão criminal, já é pacífico, é unânime, que o STJ entendeu que essa execução provisória da pena é inconstitucional. Nada impede, evidentemente, o STJ ser obrigado a alterar a sua posição quando o Supremo decidir a questão. Mas, por enquanto... Correto. Então, nesse caso, esse é o posicionamento. Nesse caso específico desse plenário de júri que nós fizemos aqui em São José dos Campos, o Tribunal de Justiça revogou a prisão preventiva, decretada a execução provisória da pena, com base na violação ao princípio da não culpabilidade, devido ao processo legal e ausentes os requisitos da prisão preventiva. Então, o tribunal, acho que foi a 10ª Câmara, entendeu por bem que não faria jus essa prisão, a decisão do juiz presidente do plenário do júri, que essa decisão era inconstitucional. Eles entenderam pela inconstitucionalidade, afronta todos os princípios. Que eles basearam a fundamentação do desembargador foi no sentido que a presença dos requisitos da prisão preventiva não há. Portanto, eles focaram na prisão preventiva, doutor, para revogar a prisão preventiva, a execução provisória da pena. Agora, já o recurso especial, tratando-se de matéria de direito, eu creio que a execução provisória da pena é válida nesse sentido. Mas uma questão como essa tem que ser decidida. Não pode uma instabilidade, não pode existir uma justiça cassino, caiu com uma Câmara, caiu com um juiz, é decretada a prisão ou não é decretada a prisão. Precisa ter estabilidade jurídica em relação às normas. A norma é constitucional ou é inconstitucional. É como a mulher está grávida ou não está grávida. Não existe meio termo. Ou é constitucional ou é inconstitucional. Agora o Supremo tem como função princípio a guarda da Constituição, tem que decidir se esse artigo é constitucional ou não. Correto. Enquanto não decidir, infelizmente, nós vamos vivendo essa instabilidade jurídica. Doutor Chimei, eu tenho uma pergunta para ele aqui, que eu trouxe aqui, que está gerando muita polêmica. Aí. Manda aí. Pacote anticrime. Porque é muitas perguntas e nós não vamos sair daqui hoje. Já tem. Não, calma aí. Eu preciso fazer umas perguntas, porque eu tenho alguns estudantes de direito me passaram algumas perguntas também. E... Doutor, veja bem, nós temos uma Constituição Federal, né, no seu artigo 55, né, que diz que a todos em processo judicial, administrativo, são assegurados o princípio da ampla defesa e contraditório. Já o princípio constitucional o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que elenca ali os princípios constitucionais do Tribunal do Júri, em específico a plenitude de defesa, que é um instituto peculiar do Tribunal do Júri. Veja bem, a inovação da tese defensiva em tréplica apresentada pela defesa em plenário do júri, o senhor acha que afronta o princípio do contraditório? É desleal a defesa apresentar
a tese defensiva, a nova tese defensiva em plenário de júri. Qual a posição do senhor nesse sentido? É desleal? Afronta ao princípio do contraditório, já que também nós temos o direito subjetivo do acusado de ter a plenitude de defesa, que é o instituto peculiar do plenário de júri. Então, qual é a posição do senhor nesse sentido, que a sua obra também aqui menciona, que eu estudei de ponta a ponta, e os alunos querem saber de você. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos estabelecer a diferença entre plenitude de defesa e ampla defesa, que são diferentes. A ampla defesa é para todo e qualquer processo criminal. O que é ampla defesa? É o réu ter o direito à sua autodefesa, o direito dele ser ouvido pelo juiz, apresentar a sua versão no interrogatório, e o direito de presença, o direito de participar das audiências. E também existe, ao lado do acusado, o direito a ter um advogado habilitado tecnicamente. E esse advogado habilitado tecnicamente vai sustentar, em relação ao juiz togado, estritamente teses jurídicas, técnicas. Certo. Isso é ampla defesa, vale para todo e qualquer processo criminal. O que é plenitude de defesa? A plenitude de defesa, ela é ampla defesa, mas ela tem uma nota diferenciadora. A plenitude de defesa, ela dá ao réu o direito dele ser ouvido em interrogatório, dá o direito dele presenciar, de estar presente em todos os atos processuais, sobretudo em plenário do julgamento pelo júri, dá o direito a um advogado técnico, que pode sustentar teses técnicas, jurídicas, e agora sim, o diferencial, tem o direito de sustentar teses metajurídicas, teses não jurídicas, teses morais. O advogado, num processo criminal comum, não tem esse direito. O advogado, no rito do júri, tem o direito de sustentar outras teses. Por exemplo, a inutilidade da pena, o fato do réu já ter se regenerado, o fato do réu já ter constituído uma família e a pena, nesse instante, ser inútil, o fato do comportamento da vítima ter sido absolutamente desprezível no passado e que é uma vítima em que não gerou e não gera saudade em ninguém. São argumentos... Eu não digo que são corretos ou são incorretos, são argumentos metajurídicos, são argumentos morais que podem levar o jurado a convencer-se que o melhor caminho prático, social, naquele caso concreto, é absolver-se o acusado. Essa liberdade de postulação, o advogado, nos processos criminais comuns, ele não tem. E isso que faz a beleza do tribunal do júri. E por isso que eu sempre digo, e já falei na obra algumas vezes, que para se atuar com eficiência no tribunal do júri, não basta apenas ter o conhecimento técnico-teórico. Precisa fazer a coincidência entre a tese jurídica para que ela seja palatável sob o ponto de vista moral. Precisa ter uma intersecção entre a lei e a moral. Pode-se, imagina-se, chegar a um caminho legal, mas o caminho para chegar a esse resultado legal passa por um atalho moral, necessariamente. Se não houver essa coincidência, o jurado não vai decidir de acordo com o tribuno. O jurado, ele está lá para decidir uma questão concreta, uma tragédia de vida, não como o juiz, não como o juiz técnico. Ele não vai citar jurisprudência, ele não vai citar doutrina, ele quer saber a realidade palpitante da vida, ele quer saber a questão moral, ele quer saber quem está certo, quem está errado, quem é o mocinho, quem é o bandido. É isso que ele quer saber naquele instante. Ele quer sentir aquela realidade da vida, aquela realidade moral da vida e da morte. Então precisa sempre existir essa intersecção que permite, entre moral e legislação, que permite a plenitude de defesa. Quanto à pergunta específica do doutor, como é que funcionaria? Eu vou dar um exemplo concreto. Inovação da tese. Inovação da defesa na tréplica. Então vamos lá. Em primeiro lugar, explicar o que é tréplica. Não é? O promotor, ele inicia acusando, a fala inicial dele pode ser acusando, e depois a defesa expõe a tese dela. Então, primeiro começa a acusação, falando, 1h30, depois vai a defesa, não é? Mais 1h30, no caso de um réu. Terminou a defesa de falar, surge o promotor, que ele pode voltar a falar, a debater em réplica. Certo. Ele vai rebater aquilo que a defesa acabou de dizer, pelo período de 1 hora. E no final, a defesa, se o desejar, pode terminar o discurso em tréplica. É uma resposta da defesa à réplica do promotor, também em 1 hora. É assim que funciona. Como é que é a inovação em tréplica? Tréplica, portanto, vai ser a última fala por parte da defesa, porque a defesa tem, evidentemente, o direito de falar por último. Então, o promotor, ele sustentou que o réu tem que ser condenado por homicídio simples. A defesa negou a autoria, diz que o réu não é o autor. O réu não matou a vítima, o tempo todo. O promotor
voltou à réplica, novamente combateu aquela tese defensiva da negativa de autoria, e na tréplica, quando o promotor praticamente não vai ter mais oportunidade de se manifestar, porque depois da tréplica encerram-se os debates, os jurados vão para a sala secreta decidir o destino do réu, na tréplica a defesa inova a sua tese e fala, olha, o réu, eu falei até agora que o réu não cometeu o crime de homicídio. Na verdade, ele cometeu o crime de homicídio, mas ele agiu em legítima defesa. Ou então, ele cometeu o crime de homicídio, mas ele agiu sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, que é o caso de homicídio privilegiado, previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Essa inovação na tréplica, essa surpresa defensiva, numa nova tese, em relação ao qual o promotor não se manifestou, é possível ou não? Há duas posições. Primeira posição, é possível, em razão da plenitude de defesa. A defesa deveria ter essa oportunidade de poder inovar na tréplica, mesmo que surpreendendo o promotor, mesmo que não respeitando o contraditório, mas porque iria ao encontro do princípio da liberdade, que o júri é uma garantia individual do cidadão, ser levado ao julgamento pelos seus pares. Essa é a primeira posição. Segunda posição, que é a posição em relação à qual eu partilho e explico na obra. Eu dou sempre, o doutor Renato sabe disso, eu sempre faço questão de dar todas as posições. Qual a posição que eu sustento? Eu sustento o seguinte, que permitir que a defesa inove na tréplica sem dar oportunidade à acusação de se manifestar a respeito daquela nova tese ofenderia, evidentemente, o contraditório, porque a acusação não vai ter o direito de falar por que não é legítima defesa, por que não estão presentes todos os artigos, todas as condições do artigo 25 que trata da legítima defesa, por exemplo. Não vai poder explicar isso, não vai poder explicar o porquê que não seria caso de homicídio privilegiado. Mas, mais do que isso, muito mais importante do que a ofensa ao contraditório numa situação como essa, na minha concepção, haveria uma ofensa à competência do júri. O que é ter competência? O que é o jurado? O jurado tem competência. O jurado ele tem competência porque ele tem o direito de conhecer para decidir. Ele tem que conhecer a causa. Ele é jejum em direito. Ele não é formado em faculdade de direito. Ele não leu nunca um livro de direito na vida. Ele tem que conhecer a causa, todas as provas e todas as óticas acusatória e defensória para poder decidir. É o direito dele, jurado. Ele está lá, o doutor Renato sabe disso. Às vezes ele passa 8, 12 horas, 24 horas, uma semana, eu já fiz júri de uma semana com o jurado. E ele passa lá, e eu sempre falo isso, é o único trabalhador não remunerado que tem no plenário, é o jurado. Então, eu penso que o jurado está lá por dever cívico, ele tem o direito de conhecer todas as facetas, todas as óticas da acusação e da defesa. Depois ele escolhe qual é o melhor, se ele gostou mais da tese do promotor ou se ele gostou mais da tese do advogado. Pouco importa. Mas vamos dar o direito a ele. Vamos dar a ele o poder. Ter competência é decidir coativamente, mas tendo conhecimento prévio. E conhecimento é ter a possibilidade de conhecer os dois lados da moeda. A chamada tese dialética. Nós temos a tese, a antítese, que é o oposto, e a síntese. Quem vai construir a síntese em relação a essas duas ideias que se chocam é o jurado. Mas vamos permitir que essas duas ideias possam se chocar na frente dele para ele tomar a decisão. Então, eu penso que, resumindo, é direito da defesa inovar na tréplica? Ela pode inovar na tréplica? Ela pode. Ela pode. Mas, depois dela inovar na tréplica, tem que se dar um tempo de 10 minutos para o promotor se manifestar a respeito dessa nova tese da defesa, e depois mais 10 minutos para a defesa encerrar a fala. Terminaram os debates, as partes vão para a sala secreta e vai se quesitar, ou seja, vai se perguntar ao jurado essa nova tese defensiva que surgiu. Eu penso que é uma maneira de se conciliar a plenitude de defesa, o contraditório e, sobretudo, o direito que o jurado tem de conhecer a causa. É longo. E realmente é por isso que eu falo que a obra do doutor Valfredo tem os dois lados. E é esse posicionamento, que a defesa, os defensores querem ler, querem ter acesso, querem ter conhecimento. É isso. Olha, nós aceitamos assim a plenitude de defesa, ela é um instituto peculiar do júri, que ela não pode, em absoluta hipótese, ser negada, que é um direito subjetivo do acusado, estar em plenário, ter o exercício desse Estado democrático, que é a plenitude de defesa, que eu acho que ela é mais forte, porque ela é um instituto constitucional
diferenciado do contraditório, porque ela é plena, é a plenitude de defesa. Então, a inovação da tese defensiva, eu penso que ela é um direito subjetivo, desde que, conforme o doutor colocou em sua obra, dê esse direito. Agora, doutor, eu achei interessante, porque apenas 3 minutos para a acusação, eu acho um pouco desproporcional, teria que dar um pouco mais de tempo. Eu, como defensor, como a minha lealdade em plenário de júri, eu daria um pouco mais de tempo. Não, mas por isso que eu falo. Eu falo 10 minutos. 10 minutos. Então, a defesa inovou na tréplica, uma tese que o promotor não estava preparado, inovou, não vamos caçar a palavra da defesa, vamos deixar a defesa falar até o final. Encerrou a fala da defesa, deu um período de 10 ou 15 minutos para a acusação se manifestar a respeito dessa nova tese, e depois mais 10 ou 15 minutos à defesa para encerrar a fala. E aí sim, o jurado vai decidir a questão. 3 minutos. 10 minutos. Na obra. 3 minutos na obra? Não, 3 minutos é em relação à parte regulamentar, é diferente. Então, é diferente. Exatamente. É tremendo. Olha, eu acho justo, não é? O que o doutor Valfredo nos apresenta. Bom, deixa eu só falar mais uma vez aqui, pessoal que está nos acompanhando, para o sorteio que vamos fazer dessa linda obra, Tribunal do Júri, Teoria e Prática, 8ª edição do doutor Valfredo Campos. Nós vamos sortear hoje ainda. Então, você que quer participar do sorteio, coloque aí #EuQuero. Aí você vai estar participando. Isto no canal do YouTube da Cimei Coelho Advocacia. Muito bem. Então, por um lado, reconhece sim a questão da plenitude desde que não é de direito, sim, mas também oportunizando a acusação que possa ali se manifestar sobre aquela tese que se apresenta de forma com aquela nova, equilíbrio, né? Paridade das armas, naquele momento que surge. E, sobretudo, em respeito ao jurado, que ele tenha a oportunidade de conhecer as duas teses, os dois pensamentos. Bom, eu tenho várias perguntas, mas vamos dar oportunidade também aos nossos queridos aí. Nós vamos replicar aqui algumas perguntas. Hoje quem dá a bola é o doutor Valfredo. Temos aqui Glaucia Araújo, vamos reproduzir aqui a questão dela também. Mas deixa eu só voltar um ponto assim da nossa conversa toda aqui do Tribunal do Júri. Até para aquelas pessoas que nos acompanham ou que estarão assistindo depois na reprise do vídeo, que não são do meio, né? Mas que gostam, enfim, do assunto. Acerca da formação dos jurados, né? Como que se dá? Então, quantas pessoas da sociedade são chamadas para o plenário, e dessas pessoas, quantas que são escolhidas para compor o jurado? Perfeito. Todo final de ano, o juiz-presidente, que é o juiz-presidente que preside os trabalhos do Tribunal do Júri, ele organiza uma lista geral de jurados. Essa lista ela vai variar do tamanho de cada cidade. Tem comarcas com uma menor quantidade na lista geral, tem comarcas com uma quantidade grande, como São José dos Campos, como São Paulo, como Praia Grande. Ele organiza uma lista geral de jurados que vão trabalhar nessa função nobilíssima no ano seguinte. Certo. Então, todo final de ano ele faz uma lista geral de jurados. Para cada sessão de julgamento, que é o período de um mês, em que foram marcados, por exemplo, 8 julgamentos, o que o juiz-presidente faz? Bom, ele vai sortear, ele vai escolher 25 nomes, certo, sortear 25 jurados daquela lista geral. Tá. Então, um advogado presencia, um promotor presencia, aquele sorteio da lista geral com, por exemplo, 2.000 nomes. 25 vão ser escolhidos para atuar no mês de outubro, na comarca de São José. Certo. São 25 jurados. Então, eles vão atuar nesse mês inteiro de outubro, aqueles 25 jurados. Eles vão ser convocados, eles têm que comparecer no dia do julgamento pelo júri, eles vão ser intimados por correio, por oficial de justiça, tem que comparecer. O julgamento ele não inicia se não comparecerem pelo menos 15 jurados. Certo. É o chamado quórum mínimo. Comparecendo 15, 16, 20 ou 25, de preferência 25 jurados, o juiz, no instante que, depois de instalada a sessão, ele vai sortear, dentre aqueles 25 que compareceram, ele vai sortear 7. Esses 7 que vão integrar o chamado conselho de sentença, que são efetivamente aqueles jurados que irão julgar a causa. Perfeito. Tá surgindo também uma outra questão que eu não posso deixar, né? A vontade é tanto de perguntar para o doutor, sempre aqui nos estudos da obra do doutor Valfredo. Doutor Valfredo, o sistema cross-examination, né?
o sistema de inquirição das testemunhas. Eu percebi que o senhor comenta ali na sua obra, há um conflito entre o artigo 212 do Código de Processo Penal e o 473. É verdade. Sentido. Até porque o procedimento comum, as partes, os advogados perguntam diretamente às testemunhas. Já no plenário do júri, quem começa iniciando é o presidente do plenário do júri. Verdade. Isso afronta o sistema aí o sistema acusatório? Qual a posição do senhor? Boa questão. O senhor realmente, o doutor Renato, leu e releu a obra, porque é uma questão nova que eu coloquei apenas na 8ª edição, né? Na 7ª edição eu não tinha tratado desse assunto. E é verdade. O artigo 212 do Código de Processo Penal, que é um artigo que é válido para todo e qualquer processo criminal, diz o seguinte, que as partes, a acusação e a defesa, elas fazem perguntas às testemunhas diretamente, em audiência. E o juiz, de maneira subsidiária, ele complementa aquelas perguntas das partes. Mas a estrela da produção da prova em audiência são as partes. É a acusação e a defesa que formulam diretamente aquelas perguntas à testemunha. O juiz ele só complementa. Ele é um gestor daquela prova. Essa é a regra do artigo 212 do Código de Processo Penal. Por outro lado, tem o que o doutor mencionou, o 475 do Código de Processo Penal, em relação à instrução em plenário, estabelece uma regra exatamente oposta. Que quem começa a fazer as perguntas é o juiz e não as partes. Está lá, está previsto em lei. O que eu tenho sustentado é que, no conflito dessas duas normas, entre 212, que prevê essa inquirição direta da parte em relação à testemunha, deve prevalecer em relação ao artigo 475 do Código de Processo Penal, que prevê uma norma diferente, em que o juiz tem que começar a inquirir e depois apenas as partes. E por que eu estou sustentando que deve prevalecer o artigo 212 e não o 475? Poderiam falar, mas pelo princípio da especialidade, deveria prever o artigo 475, que fala da instrução em plenário. Se esse artigo fala da instrução em plenário de julgamento pelo júri, quem tem que começar a perguntar é o juiz, não pode usar um outro artigo que fala de outro assunto. Mas veja, o que nos interessa, ao interpretar uma lei, ao buscar a inteligência de uma lei, é o sentido constitucional da norma. O sentido constitucional da norma é que nós temos um processo penal de partes. Quem tem que produzir a prova, em plenário inclusive, é o promotor, é o defensor. O juiz ele tem que meramente, na minha concepção, complementar aquelas perguntas. Quem tem que produzir? De quem é o ônus da acusação? É do Ministério Público. De quem é o ônus de sustentar, por exemplo, uma tese de legítima defesa? É da defesa. E nós, o doutor Renato sabe disso, nós vamos para o plenário já com um arcabouço daquilo que vai ser dito no nosso discurso, mas também com as perguntas que vão ser formuladas às testemunhas. Uma testemunha mentirosa, por exemplo, nós sabemos como fazer uma ou outra pergunta para fazer com que a testemunha caia em contradição, isso seja demonstrado ao jurado. O jurado percebe aquilo, até pelo jogo fisionômico daquela testemunha. Mas tem que ser dada oportunidade aos tribunos de fazer essas perguntas para poder fazer um melhor uso daquele material probatório. Se chega o juiz, muitas vezes, fazendo todas aquelas perguntas que nós iríamos fazer, acaba se perdendo até, eu diria, o efeito dramático, o efeito estratégico daquela instrução que nós preparamos com carinho em casa. É verdade. Acaba prejudicando. E mais importante ainda, em relação a um juiz que seja muito enfático, muito veemente nas suas perguntas, seja a favor do réu ou contra o réu, isso pode dar a impressão para o jurado de uma certa parcialidade do juiz. Então, o jurado vai perceber, bom, o juiz parece que não acreditou na tese da defesa. Vou votar contra a defesa. Influenciado o seu julgamento. Influenciar. Bom, o juiz parece que não acreditou nessa tese que o promotor está sustentando. Vou votar, então, de acordo com o juiz contra o promotor. Isso afeta muito aquela noção de imparcialidade. O juiz ele tem que estar num pedestal. Ele não tem que estar participando do corpo a corpo da produção da prova. Não quer dizer que o juiz vai ser uma samambaia jurídica. Não é isso que eu estou sustentando. Eu quero dizer que o protagonismo da produção da prova é das partes. O juiz ele complementa supletivamente, subsidiariamente. Eu penso que a melhor maneira de se alcançar a imparcialidade tão necessária da magistratura, não influenciar indevidamente os jurados e respeitar a acusação por parte do Ministério Público e a defesa por parte da defesa, que cada um possa construir e, sobretudo, executar a sua tese defensiva ou acusatória em plenário. Então, a sua posição é no sentido que
o 473 do Código de Processo Penal, ele afronta o princípio acusatório, o artigo 3, alínea A do Código de Processo Penal. Exatamente. Afronta o sistema acusatório, o processo de partes e dá um protagonismo na produção da prova que, na minha concepção, o juiz não deve ter, sobretudo em plenário. A produção das provas é das partes, para não influenciarem indevidamente os jurados, por uma posição, por qualquer pergunta, pela veemência de uma pergunta, pelo modo como é perguntado, para não influenciar o jurado, seja a favor da acusação, seja a favor da defesa, e aí, ao mesmo tempo, não se impede que o juiz colabore na produção da prova. Mas eu digo assim, colaborar, complementar, acrescer, mas não ser o protagonista. Essa é a tese que eu sustento. Bom, eu vou passar aí, porque eu tenho milhões de perguntas aqui, o tempo não para, né? Não dá aqui. Eu trouxe bastantes perguntas para o mestre, mas vamos ser, né? Vamos solidários lá. aos amigos aí. A Glaucia Araújo, ela traz uma questão assim, que antes não era necessário, não era essencial a atuação por 3 anos, já podendo prestar o concurso. Aí ela pergunta ao Dr. Valfredo o que acha acerca disto, se hoje se faz necessário. Na minha época, e daí já dá para perceber que eu sou vetusto, realmente. Em 1997, quando eu prestei concurso, na minha época não era necessário, tanto que eu entrei com 24 anos de idade na carreira, não exigiam os 3 anos. Agora, foi uma emenda constitucional que alterou essa regra e pegou muita gente, inclusive de surpresa, na época que já estava se preparando, já estava passando nos concursos, de repente surgiu a regra que impõe hoje os 3 anos, tanto em relação ao Ministério Público quanto em relação à magistratura. É uma nova regra constitucional e os estudantes, os apaixonados pelo Tribunal do Júri, que querem ser promotores, ou querem ser defensores públicos, ou querem atuar como juiz-presidente, vão ter que realmente pagar esse pedágio de tempo grande. 3 anos é bastante mesmo. E realmente dá para se lembrar, como o padre Antônio Vieira fala, que o tempo ele se mede com 2 ponteiros. Né? Uma coisa é o tempo em si que transcorre, e outro são as obras, aquilo que nós fazemos no nosso tempo. E precisa realmente aproveitar esses 2 ponteiros. Um deles é inflexível, que é o caminho das horas, o tempo que transcorre, que nós nunca vamos conseguir girar a roda para trás. O Cronos aí. O Cronos jamais, é um Deus invencível. O que dá para fazer é mexer no outro ponteiro, que são as nossas obras. É aproveitar o tempo realmente para estudar e conseguir realizar o seu sonho. Legal, muito bem. Bom, a doutora Gisele pergunta aqui também ao doutor Valfredo, quando a tese da clemência é reformulada pelo Tribunal de Justiça, não fere a soberania dos vereditos? Semana passada teve uma decisão do STJ que manteve uma absolvição por clemência. E o que tem entendido o STJ em algumas decisões, pelo menos, quanto à clemência? Se o jurado absolve o réu por pena, porque o réu ficou paraplégico depois do crime, ou porque o réu estava totalmente embriagado, e absolve por clemência, essa tese foi sustentada pela defesa em plenário, se o jurado acolhe essa tese, votando sim ao quesito absolutório, o quesito absolutório pergunta, o jurado absolve o acusado? E o jurado simplesmente vota sim, atendendo a esse princípio da plenitude de defesa e essa tese metajurídica de clemência, se o jurado decide dessa maneira, mas ouve essa tese sustentada pelo defensor, o STJ tem mantido essa absolvição. Semana passada mesmo, é até um voto do ministro Rogério Schetti Cruz, que foi exatamente nesse sentido. Era um réu que foi levado a julgamento pelo júri, por homicídio consumado. A defesa sustentou como tese de clemência que o réu estava totalmente embriagado. Pela lei, o artigo 18, inciso 1, inciso 2 do Código Penal, a embriaguez não exclui a culpabilidade. Essa é a regra legal. Então a defesa sustentou uma tese extra-legal, uma tese metajurídica. Eu sei que a embriaguez não leva à absolvição pela lei, pelo Código Penal, mas a tese que eu sustento, por clemência, é que ele estava embriagado. E os jurados absolveram. Foi levada, o tribunal anulou o julgamento, dizendo que aquela decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Foi impetrado um habeas corpus no STJ, e o STJ manteve aquela absolvição do Tribunal do Júri, dizendo que, bem ou mal, aquela tese de clemência foi postulada pela defesa e o jurado tem o direito de absolver. Então, a última decisão do STJ a respeito do assunto foi essa, da semana passada.
a grande questão de atualizar sempre a obra é que nunca pode se ter sossego, inclusive nas férias, inclusive nos finais de semana. Porque é sempre necessário que o autor ele leia as jurisprudências, imprima as jurisprudências, estude a jurisprudência, e para a próxima edição, se Deus quiser, essa aqui é a 8ª, para a próxima edição, eu já tenho um calhamaço desse tamanho de jurisprudência e de artigos para acrescentar na próxima edição. São todas novidades que os advogados, promotores, os profissionais, os estudantes, aqueles concurseiros têm que saber quais são as últimas decisões de anteontem, se possível até de ontem. Perfeito. Eu tenho um fato aqui que gerou uma grande polêmica, é o julgamento da Boate Kiss, né? A psicografia. O senhor entende por prova ilícita, as teses também de que o acusado estaria sob efeito maligno, demoniado. A psicografia, no entendimento do senhor, é prova ilícita? Já o entendimento, a tese defensiva do que o réu, naquele plenário, estava sob o efeito do demônio, possuído. Qual é a prova ilícita, qual é a prova cabível e aceita em plenário de júri? Boa. É uma questão interessante. E o senhor cita na sua obra. Parece incrível, mas acontece. Eu já vi defensores sustentando que o réu estava possuído pelo capeta. Exatamente. Ainda bem que o capeta foi condenado no final, né? Malignos. Os dois saíram condenados lá. Não, ainda que estivesse. Ainda assim não tem que ser condenado. Condena os dois, né? Um foi veículo do capeta, né? Mas é uma tese que de quando em quando surge, a tese da psicografia também, mas de qualquer maneira, eu penso que sim, é uma prova ilícita, porque a psicografia, porque é uma questão de fé. A pessoa da religião espírita, da filosofia espírita, ela acredita, agora tem, inclusive a religião espírita no Brasil é bastante grande, mas é uma questão de fé. É uma questão que não existe prova dessa comunicação, pelo menos por esse meio, entre vivos e mortos, e há muita gente que não crê nesse tipo de prova, entre aspas, provas, porque não desfruta, porque não tem essa fé. Então não tem como impor a um jurado ecumênico, não é, que vá a diversas religiões, a produção de uma prova dessa, que pressupõe uma religião em específico, um sentimento específico, uma afeição específica quanto a uma doutrina filosófica. E mais do que isso também, a produção de provas ela é baseada em termos estritamente racionais. Senão nós vamos voltar às ordalhas da época da Idade Média, né? Em que nós vamos saber se o réu é culpado ou inocente, da maneira se ele se afoga, por exemplo, ou não, se ele é queimado, e assim por diante. Quem é que vence um duelo, são as antigas ordalhas. Não tem como nós retrocedermos a uma maneira irracional na produção de provas. Nós temos que buscar a racionalidade na produção dessas provas. Eu entendo que tanto a possessão demoníaca quanto a psicografia são provas ilícitas e que não devem ser acatadas. Até porque o senhor menciona que deveria dar a outra parte, né? Exatamente. O outro espírito chegaria e fala, olha, contraria aqui, vamos para a defesa. Contraditório, exatamente. Paridade de armas. É verdade. Seria dado a outro espírito, tem que aparecer que ele tem direito. Se tem um espírito falando aqui... porque o réu é culpado ou o réu é inocente. Exatamente. Tem que ter um outro espírito falando o contrário, né? Pronto, aí vai virar uma sessão espírita. Vai virar uma sessão espírita. Então essa prova é ilícita. Com diversas cartas, né? Já a tese do cidadão estar demoniado na prática criminosa, o senhor entende, é cabível, é aceitável pelo plenário do júri? Olha, em relação à tese metajurídica, não tem como coartar, não tem como caçar a palavra do tribuno. Eu já vi plenários em que a defesa sustentou uma tese dessa, não se caçou a palavra. Simplesmente se contra-argumentou que não estava possuído pelo demônio, que ele estava perfeitamente são no momento que matou a vítima. E o jurado decide, evidentemente. Mas a prova é lícita nesse sentido? A prova seria lícita. Ótimo. Até porque não houve prova, né? Na verdade é uma versão, é uma tese. Exatamente. O capeta não assinou dizendo que realmente possuiu aquele réu para cometer o crime, né? Que não é questão de prova, né? É uma questão unicamente de tese. Uma tese um pouco diferente, mas é uma tese, né? Simplesmente. É interessante. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês dois, porque justamente os dois atuam no Tribunal do Júri. O promotor de justiça, ele também analisa o profissional, no caso o advogado que vai atuar no caso, ou ele se atém mais realmente aos fatos, às provas, à legislação, à sua própria performance, ou ele considera também o advogado que vai atuar,
o perfil daquele advogado, o que provavelmente aquele advogado deve arguir de teses, enfim, tem essa análise ou não exatamente? Depende da comarca. Na Praia Grande, por exemplo, onde eu fiquei 10 anos, eu conhecia todos os advogados, tanto da comarca quanto da Baixada Santista. De vez em quando vinha algum advogado de São Paulo. Então eu acabava conhecendo quais eram as teses de cada um deles, assim como eles conheciam o meu modo de atuar também. Já éramos todos já conhecidos, muitos nós, até amigos. Agora, numa comarca como São Paulo, por exemplo, muitas vezes vai atuar como advogado uma pessoa que eu nunca ouvi falar antes, ou até já tenho conhecimento pela mídia jurídica a respeito dele, mas nunca atuei com ele anteriormente. Então, acaba o promotor não sabendo, não podendo prever como é que vai ser a atuação daquele advogado. Varia bastante. Doutor Renato, quando você vai para um tribunal do júri, se depara com um doutor Valfredo Campos do outro lado, você já começa perdendo de 1-0, né? Como é que faz para equiparar um pouco aí a atuação? Eu tenho comigo, quando eu vou em plenário, os promotores de justiça, a sociedade, muitas vezes, principalmente os jurados, eu acho que a defesa, muitas vezes, já entra um pouco perdendo. Por quê? O promotor de justiça, ele dá uma visão em plenário de júri, que ele é a sociedade, que ele estamos aqui para fazer justiça, nós somos a sociedade, né? Que dá uma visão aos jurados, muitas vezes, que somente o promotor visa, né, a proteção da sociedade. E eu entendo que a advocacia também, que nós somos administradores da justiça, nós também defendemos a sociedade e o cidadão que muitas vezes está sendo acusado injustamente, uma prova precária, uma prova preparada. Então, a promotoria de justiça, quando recebe um inquérito policial, analisa aquela situação, né, que depois vem aí o contraditório, o crivo do contraditório, em sala de audiência, instrução criminal, tem uma visão, a promotoria, que o primeiro choque que vem é aquela visão de que o cidadão é o culpado diante aquele relatório da autoridade policial. E quando nós chegamos em plenário, eu vejo que nós, até mesmo em alguns lugares, você vê o promotor sentado do lado do juiz, que eu acho inadmissível isso. Entendeu? Sentado, dá uma visão, influencia a mente dos jurados leigos, porque, olha, o promotor do lado do juiz, o promotor de justiça, eles não entendem assim. Muitas vezes nós já entramos perdendo nesse sentido. Muitas vezes o réu entra algemado, embora tenha a súmula vinculante, nós vamos pleitear que seja tirado, mas dá uma pressão. O promotor de justiça, quer queira ou quer não, ele tem uma visão para o leigo, que ele é a justiça. Não que eu, tecnicamente eu falando, a promotoria de justiça faz o papel, tanto é que às vezes pede a absolvição. Então eu vejo que a defesa, muitas vezes, quando entra em plenário, nós já temos um terço aí de perda nesse plenário do júri, porque a visão do leigo nesse sentido. Agora, o respeito da defesa com a promotoria, isso é incontestável, isso tem que ser leal com a promotoria de justiça, o promotor com o advogado. Você tem que entrar em plenário com lealdade, se ater às provas dos autos, apresentar suas teses, tem que haver respeito recíproco. Mas eu entendo que a defesa chega um pouco mais fraca em plenário. E eu vejo que ao final, na tréplica da defesa, que é o momento que a defesa tem que dar uma batida maior no plenário de júri, para que os jurados foquem, em última análise do contexto probatório, que eles fortaleçam junto com a defesa o mesmo entendimento. Mas o meu entendimento a minha visão nesse pouco tempo de júri até, não é igual ao doutor Valfredo, mas eu percebo que há uma diferença, porque o leigo não entende isso. É promotor de justiça. O promotor de justiça veio aqui fazer justiça. Vem mesmo. Tanto acusando como defender, mas é o promotor da justiça. Se você perguntar para qualquer cidadão, fala, você sabia que o advogado é o administrador da justiça? Não. Você conhece promotor de justiça? Promotor de justiça, que é a justiça. Então, a visão do jurado, muitas vezes, eu já vi jurado falando comigo, promotor de justiça, promotor de justiça. Então, a defesa fica um pouco enfraquecida nesse sentido. Ainda mais quando vem crime, a sociedade, eu estou aqui hoje para fazer valer os direitos da sociedade. E nós também, do cidadão que está sendo acusado. Apresentar a tese, o direito que ele tem. Tanto é que, muitas vezes, eu sustento. Já vi promotor falar para mim, em plenário de júri para os jurados, que eu tenho obsessão pelo crime de homicídio privilegiado.
É o causa de diminuição de pena, que não é privilégio nenhum o cidadão está sendo acusado de um homicídio. Não existe homicídio, ninguém vai privilegiar um homicídio, sim conceder ao cidadão uma causa de diminuição de pena. Então, muitas vezes, esse argumento bem argumentado por um promotor que tem uma brilhante oratória, pega um doutor Valfredo, por exemplo, que entende que não há o homicídio privilégio, não há a causa de diminuição, o jurado vai falar, eu vou no doutor Valfredo. Mas o doutor abordou um tema interessante, mas mais do que a função do promotor, mais que o título do promotor, há causas simpáticas e há causas antipáticas. Há vítimas que são traficantes, há vítima que é um estuprador, há vítima que tem uma folha de antecedentes milimétrica, grande, quilométrica, de atos bons, milimétrica talvez, de atos bárbaros, quilométrica. Então, numa situação dessas, em que a vítima, o assassinado, a sociedade entende que não perdeu nada com o homicídio daquela pessoa, é uma causa antipática ao promotor. Por mais reverenciado que seja o título promotor de justiça e a função promotor de justiça, uma situação dessas, a defesa poderia até ter uma vantagem psicológica em relação ao promotor. Então, isso varia muito dos protagonistas do processo. E quem são os protagonistas do processo? Não é o promotor, não é a defesa, não é muito menos o juiz. Os protagonistas do processo é quem morreu e quem matou. Por isso que eu sempre toco, precisa saber a história de vida da vítima, a história de vida do réu. É um herói? É um salafrário? É um canalha ou é um homem benemérito? Isso pesa e muito na consciência e na alma dos jurados. Eles vão decidir de acordo com a história de vida de quem matou e de quem morreu. O jurado ele não vai decidir circunscrito, preso, algemado unicamente naquele fato daquele dia, que geralmente acontece em segundos. O jurado vai decidir com a história de vida de quem participou daquele drama judiciário. Aquele retrato mais candente da vida de que foi e de quem matou, esse retrato mais candente é uma parte da vida dos protagonistas, mas não é a vida inteira dos protagonistas. Então, eu penso que uma causa ela é simpática ou antipática de acordo com a história dos protagonistas. Isso é muito mais relevante até do que o título do promotor ou o título que tem um defensor, que seja um defensor famoso e conhecido na comarca. Perfeito. Brilhante. Sensacional. E dia 13 nós temos um júri nesse sentido. O senhor bateu na tecla boa que eu vou usar no meu júri. O cidadão, esse lado, né, do cidadão que praticou o crime e o outro lado, o cidadão, né, vítima, chamada o Instituto da Vitimologia. Né? Qual é a contribuição da vítima nesse delito? Quem é o autor desse crime? Inclusive, nesse tribunal do júri dia 13, nós vamos usar a tese exculpante da legítima defesa. Inclusive, o cidadão que foi vítima foi meu cliente. E era um tremendo de um Fred Krueger, doutor. Que saiu de uma feira para matar o meu cliente. O cidadão franzino, que acorda às 4 horas da manhã, acabou, né, pelo medo, se excedendo na legítima defesa, que eu vou argumentar a tese da legítima defesa exculpante. É o que o senhor falou agora. Tem várias teses que podem ser argumentadas. Uma das teses, aliás, uma das coisas interessantes que o senhor já deve ter notado em todas as edições, é a quantidade de quesitos que eu faço questão sempre de explicitar. Agora aumentei, foram para 120 quesitos, só de modelos. Sim, explicando para o Dr. Cimei que uma das partes fundamentais do nosso trabalho em plenário do júri, podemos estudar durante anos um processo, acompanharmos o processo, desde a fase do inquérito policial, a denúncia, a defesa, a instrução, aquelas audiências longas e demoradas, o plenário de uma semana. Todo esse nosso trabalho, às vezes de anos, vai se resumir numa votação na sala secreta, em que o jurado vai receber 2 cédulas, uma com a palavra sim, outra com a palavra não. Esse monossílabo decide o destino do réu, da família da vítima, da família do réu, e o nosso destino profissional também, se todo esse nosso trabalho valeu a pena ou não. E a minha tese está aqui. E o importante para as partes, não apenas para o juiz não, mas para as partes, é conhecer os quesitos, ou seja, que perguntas que têm que ser formuladas aos jurados para eles responderem sim ou não, de acordo com a nossa tese. Se o juiz não souber formular adequadamente essas perguntas, se for um quesito, uma pergunta mal formulada, pode induzir a erro o jurado. E aí, olha, doutor Cimei, o doutor Renato sabe, a maior tragédia que pode acontecer. O jurado ele quer absolver e condena. Quer condenar e absolve. Por erro. Puxa.
por má formulação dos quesitos. Por isso que eu escrevi mais de 300 páginas só de modelos de quesitos. Como é que o juiz tem que redigir aqueles quesitos lá para impedir que o jurado decida com erro. O jurado pode condenar, pode absolver, ele é livre para decidir, mas decida com consciência, decida sem erro. Que seria uma tragédia absolver E esses culpado quesitos estão também condenado. nessa obra aqui, Então, doutor? Estão aqui porque... É uma parte fundamental. Essa tese de excesso exculpante está aqui na obra do doutor. São mais de 100 teses. Eu escrevi mais de 100 teses da acusação e da defesa, mais de 100 modelos de quesitos, para permitir que as partes, na hora deles receberem o esboço das perguntas que vão ser formuladas pelo juiz presidente aos jurados, que são os quesitos, que as partes leiam aquele esboço feito pelo juiz, e concordem ou não, e peçam para retificar, peçam para alterar, para corrigir, para o jurado não cair em erro. Por isso que eu penso muito importante, que é muito importante essa questão de quesitação. E, às vezes, olha, eu já vi várias vezes, em várias oportunidades, discursos da acusação e da defesa belíssimos, grandiloquentes, que vão se perder nas paredes daquele plenário do júri, que não vão ser registrados. É uma pena dos grandes discursos, é justamente isso, que eles se perdem com palavras ao ar. Muitas vezes são introjetadas na mente dos jurados e tem uma decisão favorável, mas, no geral, elas se perdem pelo ar. Mas eu vejo discursos grandiloquentes, maravilhosos, que deveriam até ser vertidos para o papel. E a causa fenece, e a causa é perdida. Por quê? Porque o jurado não entendeu direito a quesitação e acabou decidindo contra o grande tribuno. Por isso que é uma parte que nós não podemos nos esquecer. Tem que estudar, tem que entender quesitação e tem que olhar o questionário que é formulado pelo juiz para ver se está correto ou não. Perfeito. Puxa, que aula, hein, doutor Olha, Renato? não, aqui se deixar, nós vamos... Olha, esse já é o podcast mais longo que já fizemos aqui, tá? Já são 1h16 de podcast. Se deixar, Nossa, vai mais, bastante, viu? E dá para ir a 2 horas Não, aqui. eu tenho aqui, tranquilamente. eu vou deixar até guardadinho na obra aqui. Em casa, doutor, tá aqui. Fiz várias perguntas aqui pro doutor em cima da obra. Fantástico. Que legal. Podíamos marcar aí, agendar uma outra data aí novamente. O convite, para mim, é uma convocação. Dos senhores é uma convocação. Será um prazer. doutor. Que legal. E, de repente, doutor Renato, a gente trazer um juiz para participar, Sim, né? o doutor Rabelo. Doutor Rabelo, né? Que... Vamos fazer o delegado, do Sim, doutor Regis, né? Exatamente. Olha E trazer que esses bacana. debates Uma aqui. roda jurídica. Não é? Só que o tempo vai ter que dar uma crescida, né? Porque... Doutor, de 1 a 27, que número te agrada? 25. 25. Legal. A propósito, 25 anos de carreira. De carreira, exatamente. Olha aí. Eu penso que está no meio inconsciente isso mesmo. É verdade, 25 anos de carreira. Que legal. É isso mesmo. Muito bem. Maravilha. Thaís Mafra. Thaís Mafra é a que comentou o número 25 e acaba de ser a premiada com Ah, esta que ótimo. obra Tribunal do Júri. Tá bom? Thaís Mafra é a doutora Thaís Mafra, né? Advogada, né? É a doutora Thaís Mafra, E o doutor vai advogada. autografar. E vai Ah, autografar. Com todo Legal. prazer, claro. Maravilha. Muito bem. Bom, vamos aqui para as considerações finais, com dor no coração, porque eu queria continuar aqui. Eu viu? também. Adquirir um pouco mais de conhecimento, porque eu vou ter meu júri agora, eu vou, doutor, né, conversar com ele, mas o Aproveita. tempo não para, o relógio é... É, inclemente. Legal. Passar primeiro para ti, Renato, as considerações finais. Bom, eu agradeço, né, essa oportunidade sempre, de também ser seu amigo, né, nossos filhos ser amigos. Muito obrigado por tudo e toda vez que a gente está aqui é um sucesso, Parabenizo a sua equipe, todos aqui. E o doutor Valfredo, né, não tenho nem palavras. É um homem incrível, fantástico. Eu até fiz aí em rede social uma livezinha aí, considerando o doutor o rei do plenário do júri, e é mesmo, porque eu, né, como advogado e após aí conhecer o Dr. Valfredo e os seus vídeos aulas e adquirir as suas obras, a minha advocacia criminal, eu como pessoa, a aprendizagem foi fantástica. Eu me desenvolvi muito no plenário do júri graças à obra do Dr. Valfredo Campos. Indico a todos aí, estudantes, profissionais de direito, aqueles amantes, né, do direito criminal e plenário do júri.
Então, doutor Alfredo, muito obrigado. Só tenho a agradecer a Vossa Excelência por estar aqui hoje, esse momento oportuno, esse momento incrível. Receba os meus cumprimentos, né, como advogado e como minha pessoa e os meus familiares. Muito obrigado por tudo. Foi uma honra estar ao lado de Vossa Excelência, aprendendo aqui, né, nesse pouco minuto, mas de grande valia, ao lado do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço bastante a oportunidade que eu tive hoje. Meus amigos, nós já chegamos à Lua, vamos chegar a Marte. Ultimamente conseguimos alterar a órbita de um asteroide. Que incrível! Que capacidade, que engenho humano. Nós vamos um dia ainda descobrir a órbita do universo. Mas até hoje nenhum de nós conheceu a órbita de uma alma humana. Isso não se calcula. Isso não se mede. Isso não tem ciência que decifre e que esclareça. Por que nós amamos o Tribunal do Júri? Por que um dia ainda eu quero ver o Dr. Cimei atuando no plenário do júri? Porque, Dr. Cimei, meus amigos, o Tribunal do Júri, no direito, não é nada mais que se ligue tão diretamente à alma humana, às suas tragédias, às suas comédias, às suas lutas, o seu sofrimento, o seu sangue, suor e lágrimas da vítima, do familiar do réu, um sofrimento, uma tristeza, mas uma realidade candente, palpitante. E nós vivemos essa realidade da alma humana no plenário do júri. E por isso que o júri é tão apaixonante. Nós podemos vivenciar essa realidade, essa vida, e conversar e discursar diretamente com o cidadão, sem burocracia, sem tecnicismo, falando a linguagem direta da democracia. E mais do que isso, dando o poder para o povo decidir diretamente o valor de uma vida, de uma morte, de um sofrimento, de duas tragédias familiares que se entrecruzam, família do réu e família da vítima. E damos o poder à sociedade para decidir, formando aquele conselho de sentença com 7 jurados. A democracia e a luta para se entender, uma luta incansável e inglória no final, entender o que é a alma humana, e por esses 2 fatores já vale a pena fazer como eu fiz, fazer como o doutor Renato também faz, que é dedicar uma vida, e será pouco, a compreensão e a vivenciar esses 2 fatores tão importantes na nossa realidade como pessoa e como cidadãos e como brasileiros. Muito bem, olha, Dr. Valfredo Campos, muito obrigado mais uma vez. Foi assim uma honra mesmo recebê-lo aqui, com toda essa contribuição no nosso podcast. Parabéns por toda a sua obra, toda a sua trajetória, toda a sua carreira, por toda essa paixão, esse entusiasmo pelo Tribunal do Júri, pelo direito, pela justiça. Muito obrigado mesmo. Hoje foi um dia memorável, como diz o Dr. Renato. E, Renato, obrigado por promover aqui o podcast de hoje, de convidar e trazer o Dr. Valfredo Campos aqui para estar conosco nesse dia. Estamos aqui muito felizes mesmo. Pessoal aí acompanhando. E olha, que Deus abençoe a nossa pátria, não é? Temos aí dia 30 de outubro, um dia também importante, né, para todos nós, cidadãos brasileiros, né, para eleger aí o presidente da República, certos governadores em alguns estados, né? Já elegemos os senadores, deputados federais, estaduais. Que o poder executivo, legislativo possa estar bem constituído e que o poder judiciário, do qual estamos aqui, atuando, também, que possamos ter cada vez mais juristas comprometidos com o direito, com a justiça, com o bem-estar realmente da sociedade, da população, através das leis, do que é realmente, enfim, legal e justo. Muito obrigado a todos, enfim, que nos acompanharam, advogados, todos que também, enfim, não são da área do direito, mas que nos acompanharam aqui. Muito obrigado pela audiência, pela participação, e Deus abençoe a todos, que tenham um ótimo dia, e muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser.